Sabe, toda cidade é como se fosse um livro aberto, uma história que está ali esperando para ser lida, nas ruas, nos prédios, nos rituais do dia a dia. E hoje, a gente vai usar algumas imagens quase como lentes de aumento para decifrar a história de uma cidade incrível, Belém do Pará. Então, por onde a gente começa? A grande pergunta é essa: como é que se lê uma cidade? Como a gente consegue, interpretar a alma de um lugar? É exatamente essa jornada que a gente começa agora. Descobrir como os espaços de Belém contam a história da sua gente, da sua cultura e de todas as suas transformações. E para começar, tem um conceito que é super importante para a gente ter em mente: o de espaço social. O que é isso? Pensa assim, não é só sobre o mapa, sobre a geografia. É sobre como os lugares ganham vida, ganham um significado por causa das pessoas, da cultura, da história. E aqui, nessa nossa análise, cada imagem vai ser a nossa ferramenta para entender esses espaços sociais de Belém. Ok, vamos começar do começo, literalmente. A nossa leitura da cidade parte das origens, de um tempo em que o passado de Belém foi construído. Sabe, nas suas fundações. A gente vai ver como a história foi gravada em pedra e também moldada pela busca por riqueza. E para entender Belém, a gente precisa olhar para dois momentos que são como dois polos que definem tudo. De um lado, lá em 1616, a fundação, uma coisa estratégica colonial, e do outro lado, um salto no tempo para o finalzinho do século XIX, a Era da Borracha, uma época de, uma riqueza absurda que conectou a cidade com o mundo. E olha só, aqui está o ponto de partida de tudo, tanto literal quanto simbólico, o Forte do Presépio. Aqueles canhões, que até hoje estão lá, apontados para a Bahia, eles são um lembrete constante de que Belém nasceu para ser um posto de defesa, a grande guardiã da entrada da Amazônia. É um pedaço da história que está vivo, que respira até hoje. Agora a gente dá um salto para o outro extremo da nossa linha do tempo. E que salto! O Teatro da Paz, ele é o monumento do ciclo da borracha. Cada detalhe, cada pedacinho de luxo ali dentro conta a história de uma época em que a grana que vinha da floresta foi tão grande, mas tão grande, que redesenhou completamente a cara e a alma da cidade. Ok, a gente saiu das fundações históricas, da pedra, do ouro, e agora a gente vai mergulhar de cabeça no centro vibrante, sensorial e, por que não, um tanto caótico da vida de Belém. Lugar que, olha, talvez seja a melhor síntese da alma paraense. E que lugar é esse? O mercado Ver ao Peso. Mas esquece a ideia de um simples mercado. Ele é muito mais do que um lugar de compra e venda. Ele é o coração cultural e econômico de toda a região. É ali que tudo se encontra. Os rios, as pessoas, os produtos, a vida. A dimensão do Ver o Peso é uma coisa de louco. Pensa só. Tem a famosa estrutura de ferro, que foi toda importada. Tem o mercado de peixe, com aquele movimento que não para nunca. Claro, as barracas de açaí por todo lado, as vendedoras de ervas, as cheirosas, e os barcos sempre chegando e partindo, ligando a capital com o Pará inteiro. E vale a pena a gente dar um foco especial nas cheirosas, as vendedoras de ervas, porque elas são muito mais que vendedoras. Elas transformam aquele espaço num lugar de um conhecimento cultural riquíssimo. Cada erva, cada banho de cheiro, cada conselho que elas dão, tudo isso é parte de uma sabedoria popular que passa de geração em geração. É incrível. E claro, né? Falar do Ver o Peso e não falar de comida é impossível. E o prato principal dessa história é o açaí com peixe frito. Essa combinação, que é a cara do mercado, simplesmente ultrapassou todas as fronteiras. Hoje é um símbolo mundial da gastronomia de Belém. Agora, vamos mudar um pouco o nosso foco. A gente vai sair da arquitetura, do comércio, das coisas que a gente pode tocar, e vamos olhar para outras forças. Forças poderosas que não são materiais, mas que ditam o ritmo e a alma da cidade. A gente vai falar de fé, de floresta e de chuva. Para entender Belém de verdade, a gente precisa sacar essa dualidade. A cidade é definida tanto por um ritual humano gigantesco que acontece uma vez por ano, quanto por um ciclo da natureza que acontece todo santo dia. De um lado, o Círio de Nazaré, que simplesmente transforma a cidade inteira. Do outro, a famosa chuva da tarde, o Toró, que chega e, puf, para tudo e redefine o dia a dia de todo mundo. E o epicentro de toda essa fé é a Basílica de Nazaré. Durante o Círio, ela vira o coração de uma das maiores, se não a maior manifestação de fé do mundo. É uma prova impressionante de como a religiosidade consegue organizar e dar um significado completamente novo para a cidade inteira. E tem outra coisa. Não dá para separar Belém da Amazônia. Simplesmente não dá.
E isso não é só um papo ou uma ideia abstrata. Existem lugares na cidade onde a floresta está ali, literalmente dentro do espaço urbano. Isso cria uma interação que é única, sabe? Essa mistura de metrópole com natureza densa. Bom, e depois desse passeio todo, a gente aterrissa no presente. Vamos dar uma olhada em como a cidade está se virando para adaptar seus espaços históricos para o futuro, principalmente na sua orla, que é um ícone. E o melhor exemplo disso, sem dúvida, é a Estação das Docas. Pegaram aqueles armazéns antigos do porto e, nossa, revitalizaram completamente. Isso mudou a relação da cidade com a Baía do Guajará e virou um dos cartões postais mais modernos de Belém hoje em dia. Só que toda transformação desse tipo levanta uma questão, um dilema que é super atual em todas as grandes cidades. O que é isso, afinal? É preservação do patrimônio ou é uma privatização do espaço público? Onde é que a gente acha o equilíbrio? A Estação das Docas é o exemplo perfeito dessa tensão. Porque, por um lado, claro, ela preserva a arquitetura histórica e atrai um turismo que é super importante para a economia. Mas, por outro lado, abre um debate que é fundamental. De quem é essa nova orla? Ela é um espaço de consumo para quem pode pagar ou é um parque público para todo mundo? É essa conversa que está definindo o futuro da cidade. E tudo isso nos traz de volta para o nosso ponto de partida, né? O que a gente viu aqui é que cada imagem de Belém é muito mais do que só uma foto bonita. Elas são, na verdade, instrumentos, ferramentas mesmo, para a gente analisar e entender a realidade social da cidade, que é super complexa. E para fechar, fica uma provocação, uma pergunta. E se a gente pegasse essas mesmas lentes que a gente usou hoje para olhar ao nosso redor? Para as ruas, para os mercados, para os rituais do lugar onde a gente vive? Que história a nossa própria cidade estaria contando? Fica aí a reflexão.